Olá, bem-vindos ao podcast Farmapódio. Este é um espaço de partilha de experiências entre colegas farmacêuticos das mais variadas áreas e onde quer que se encontrem geograficamente. A minha convidada de hoje é Jacqueline Badanay, farmacêutica desde 2014. Esteve em Portugal entre 2012 e 2013, ao abrigo do programa Ciências Sem Fronteiras, na Universidade do Algarve, que foi onde nos conhecemos. Depois de terminar a formação em farmácia, já fez mestrado em Engenharia Biomédica e atualmente trabalha como farmacêutica hospitalar. Diretamente de São Paulo, damos as boas-vindas à Jacqueline. Obrigada, Jacqueline. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Adorei essa sua idealização do projeto do podcast, porque assim a gente fica conhecendo mais a vivência de cada colega farmacêutico em diversas regiões, países do mundo, né? É, não é? Eu adorei. Super giro. Pois é, e sabes que recentemente descobri que há colegas brasileiros a ouvir o meu podcast. Pois, eu já sou uma. Pois, mas pronto, quer dizer, eu a ti já te conhecia, não é? Mas no outro dia recebi e-mails de colegas brasileiros que estavam a ouvir os episódios porque têm curiosidade em perceber como é que funciona a profissão aqui na Europa. Achei muito giro. Portanto, um cumprimento especial também aí para o Brasil. E pronto, e vamos começar esta conversa. Olha, sim, a gente vai ter bastante coisa para falar, porque é muito diferente a farmácia na Europa para a farmácia do Brasil. Uhum. Olha, mas antes queria começar por te perguntar porque é que tu decidiste ser farmacêutica? Pronto, eu acho que é um ponto importante a gente conversar aqui, porque pode servir de inspiração para muitos colegas. A minha vida não iniciou na farmácia. Quando eu era bem jovem, o primeiro vestibular, porque aqui no Brasil, para quem não sabe, na Europa, né, a gente presta uma prova, ou o Enem, que é uma prova que mede todos os conhecimentos gerais, onde você tem uma pontuação e você pode se cadastrar nas faculdades que você tem vontade de ingressar. E por meio dessas notas é feita uma seleção aonde você ingressa. Uma outra forma também dessas vagas serem disponibilizadas é através do vestibular, que é a própria prova da universidade. E por meio de ranking dessas notas, as pessoas ingressam. Pois bem, tendo isso dito, eu iniciei a minha vida acadêmica como engenheira. Mas eu era muito jovem, não soube aproveitar bem as oportunidades e, por fim, não deu certo o meu primeiro curso de ingresso. Logo na sequência, eu entrei no curso de farmácia, que foi até uma orientação, de certa forma, do meu pai. Na altura eu não tinha tanta vontade, apesar de sempre gostar da área química, como eu entrei na engenharia química, eu fiz uma certa associação. E quando eu entrei no curso de farmácia, eu gostei muito, me desenvolvi muito bem e foi uma área que eu acabei me encontrando, de certa forma, porque eu gosto de ajudar as pessoas, ter o contato com a população, dar orientações. A parte de laboratório também eu tenho uma paixão muito grande, eu gosto de desenvolver pesquisas e foi até a pesquisa que me abriu a oportunidade de conhecer vocês em Portugal. Pois, é verdade. Porque, entretanto, surgiu então essa ideia de tu vires para a Europa através de um programa que se chama Ciências Sem Fronteiras, não sei se ainda existe. Pois eu acredito que ele não está ativo agora para permitir bolsas para esses novos alunos, né? Mas ele existe, de certa forma, em algumas modalidades, até onde eu tenho conhecimento. Ok. Quais é que eram as tuas expectativas na altura? Porquê é que tu querias vir para Portugal, neste caso? Pronto. Eu sempre me envolvi em atividades de iniciação científicas, que a gente chama aqui no Brasil, que é o desenvolvimento de um artigo científico, para você incentivar o aluno a uma área de pesquisa, para ter publicações e incentivar nesse meio. Então, eu já tinha feito 2 bolsas CNPqs, que são uma verba que eu recebi aqui na universidade para desenvolver esses artigos científicos em laboratório. E na altura, um dia eu estava no carro com meu pai e falaram desse programa Ciências Sem Fronteiras, que a bolsa era um valor, na época, de 900 euros, mais ou menos, para pessoas que desenvolviam artigos científicos, que tinham vontade de fazer
essa modalidade de conhecer culturas de outros países, se desenvolver até na área acadêmica mesmo com essa bolsa sanduíche. Um dos grandes sonhos meus sempre foi viajar, né? Então, acabei unindo o útil ao agradável. Mas não foi fácil esse processo, né? Porque a minha universidade ganhou uma única bolsa para o Ciências Sem Fronteiras na altura. Então, era uma única vaga para diversas áreas. Então, tinha pessoal de psicologia, tinha enfermagem, fisioterapia, administração. Só que essas vagas, eu não sei por qual motivo, na época não foi tão divulgado. E eu fui uma das poucas a saber que estava acontecendo isso. Eu nunca fui a melhor aluna da classe. Eu estava entre a média e um pouco melhor que a média, mas não a melhor, né? E na altura, apesar do meu bom desenvolvimento e ter o diferencial por ter publicação, fazer iniciação científica, ter conhecimento da língua inglesa, ter conhecimento da língua espanhola, que isso é um diferencial entre muitos alunos. São poucas as pessoas que acabam tendo essa oportunidade, e na época tinham essa desenvoltura, se diga-se assim. Então, eu tinha um bom conjunto de informações, né? E isso eu acho que foi o diferencial para me ajudar a passar na seleção do programa Ciências Sem Fronteiras para a universidade. Eu até tentei ir para a Inglaterra na altura, só que aqui, para os brasileiros, pedia uma prova de proficiência na língua inglesa. E, para ser sincera, apesar de eu falar inglês e ter a certificação de avançado, eu tinha medo da minha adaptação. E eu acho que eu fiz muito bem na minha escolha com a Universidade do Algarve, porque não foi por desdém ou por conta da língua, porque mesmo em Portugal eu tive muita dificuldade linguística. Não, na Inglaterra. Você acompanhou muito isso e de perto. Isso é muito engraçado, estás a dizer isso, porque é verdade, nós conseguimos perceber muito melhor os brasileiros do que o contrário, não é? Nas aulas, para mim, era terrível. Eu saía com uma dor de cabeça imensa. Minha cabeça parecia desse tamanho. Parecia que eu estava em outro planeta, para mim. Era muito difícil. Além do mais, aqui a gente está falando tranquila, conversando, mas na aula o professor... E na hora eu ficava olhando, meu Deus, o que ele está falando? E pronto, muitas das matérias também que eu tive na Europa é diferente da grade do Brasil. E às vezes eu me sentia atrasada em relação à turma, porque alguns conteúdos, já na altura eu não tinha conhecimento. Tanto que, poxa, quantas vezes você estudou comigo, a Chica, né, o Ivo, nossa, foram tantas pessoas me ajudando a chegar em tal conhecimento. Porque, diferente do que eu estava aprendendo aqui no Brasil, em Portugal tem um aprofundamento muito maior com relação com o que eu tinha aqui. Era uma diferença, assim, para mim, brutal. Foi um choque cultural, de estudo da vida. Mas passou-te pela cabeça durante esse ano que tu estiveste em Portugal, passou-te pela cabeça ficares pela Europa? Pois, isso não tenha dúvida que passou muitas vezes, mas o programa Ciências Sem Fronteiras, na altura, me permitia ficar pouco tempo. Então, o que acontecia? Eu tinha que regressar pelo meu contrato para o Brasil. E pronto, eu já não podia fazer algo de diferente, entende? Sim, mas estou a dizer, pensaste, por exemplo, não, eu vou regressar ao Brasil, acabo o meu curso, mas depois vou tentar voltar para a Europa. Porque há muito... Pois eu tentei. Ai, tentaste? Pois tentei, mas o que acontece? Eu tentei fazer algo que se chama validação do diploma. Eu tenho a dupla cidadania europeia, né, da Itália. Então, isso já seria uma ajuda muito grande por ser cidadã europeia também. Porém, a grade curricular do Brasil não estava entrando na grade curricular do mestrado integrado em ciências farmacêuticas, que é o curso que eu estava em Portugal, que eu fiz um ano.
me conferia apenas como se fosse para um técnico de farmácia. Pois, ou seja, terias de fazer mais cadeiras para conseguires ter a equivalência ao nosso diploma. Exatamente, exatamente. E isso iria me tomar cerca de 2 a 3 anos. E na altura eu não vi para lá tantas vantagens, porque seria praticamente refazer o curso. Pois, era um investimento de muito tempo, né? Investimento de tempo, dinheiro que eu iria ter que fazer para fazer a mesma coisa que eu já tinha aqui, né? E porventura, né, na altura que eu estava tentando isso, foi até próximo da pandemia. Eu falei muito com a nossa professora, Isabel Ramalhinho, se ela estiver ouvindo, um beijo. Eu espero que sim. Enorme. Que ela é uma tremenda professora, gostei muito de ter aula com ela. E para a professora Graça também, Maria da Graça Miguel, que é o coração que me orientou em todo o trabalho também lá no Algarve. Pois bem, e não competia as matérias. O Brasil tem até alguns convênios para fazer essa validação de diploma, mas o curso tem que obedecer algumas regras. Os cursos atuais, até onde eu tenho conhecimento, como mudou, né? Na minha época de formação, eram 4 anos para você se formar como farmacêutico. Hoje em dia, no Brasil, o curso está em 5 anos. Houve uma alteração de grade. Então, acredito que isso facilite as pessoas que tenham interesse de buscar essa orientação. Pois, está-se a aproximar mais, não é, do currículo europeu. Sim, está a se aproximar mais, e alguns locais acabam fazendo essas equivalências. Portanto, já falaste aqui, foi um choque cultural, linguístico. O que é assim mais, tu quando falas aí no Brasil, com os brasileiros, sobre a tua experiência em Portugal, o que é assim aquilo mais, o que é que tu contas? Quais são assim as diferenças mais relevantes? Olha, é muito interessante. Quando eu voltei para o Brasil, logo na sequência, os meus colegas de classe me chamavam de portuguesa, porque já falavam, lá vem ela falar de Portugal na aula de novo. Professora, já deu. Meus colegas já não aguentavam mais. Mas eu achava muito interessante, porque muitas coisas que se faziam em Portugal naquela época, que era 2014, 2013, que foi mais ou menos 2012, 2013, que foi o período que eu estive em Portugal, está se fazendo hoje no Brasil. Olha o atraso em algumas coisas. Por exemplo, naquela altura já se faziam alguns exames de sangue na farmácia. Em algumas farmácias já tinham alguns exames de análise clínicas. Aqui no Brasil, agora que está começando a engatinhar para ter isso. Então, olha isso, para mim é um avanço muito grande, até do profissional farmacêutico, para ter outras áreas de atuação dentro de uma farmácia comunitária, que aqui chamamos de drogaria. É um diferencial. A forma que, por exemplo, funcionava uma farmácia hospitalar, eu me lembro até hoje, quando você e a Chica fomos fazer uma visita técnica no Hospital de Faro. Quando eu verifiquei a forma que eram separadas as medicações, os maquinários, até hoje os maquinários que eu vi em Faro aqui no Brasil. E eu trabalhei em hospitais de ponta aqui no Brasil, com certificação ONA, Joint Commissions, que são certificações de qualidade. Os hospitais são ótimos, não estou desmerecendo os hospitais que eu trabalhei, de forma alguma. Mas algumas tecnologias que estavam sendo empregadas lá, eu não vivenciei na minha vida profissional. Tem o conhecimento e da atuação do farmacêutico para a liberação de uma prescrição. Por exemplo, muitas vezes eu ia num hospital e me forneciam um código de barra para a medicação. E na farmácia era bipado a prescrição do médico. Isso não existe aqui no Brasil, a não ser se for hospitalar. O médico faz a prescrição digital e essa prescrição digital, sim, é bipada pelo farmacêutico hospitalar de forma interna. Mas, fora isso, na comunitária, nunca vi. Ou seja, na comunitária o médico prescreve ainda por marca? Escreve por marca seria mão, né? É isso? Aí o português de Portugal. Não, estou a perguntar. Nós temos a prescrição por substância ativa, não é? E esse código... Ah, sim. Esse código, no fundo, inclui várias opções. E o farmacêutico
pode dispensar aquilo que tem em estoque e aquilo também que o doente quiser, obviamente. Mas aí no Brasil não é assim? Não, o que acontece? O médico pode prescrever por marca, igual você disse, né? Que é um nome comercial desse medicamento. Ele pode escrever o princípio ativo, onde permite o farmacêutico vender o genérico ou, se tem a intercambiabilidade, fazer a alteração por um medicamento similar, que aqui no Brasil também vulgarmente chamamos de medicamento BO, mas é um medicamento similar, é só uma nomenclatura popular, tá? Entre os farmacêuticos. E o que acontece? É pelo nome mesmo, ele pode escrever tanto de forma manual como digital o nome da medicação, mas não é fornecido um código de barras para ligar esse medicamento pelo sistema. Pois, torna tudo mais difícil. Muitos locais não têm o sistema, como eu vi em muitos locais nas farmácias hospitalares, que, por exemplo, o Tazi, eu não sei se é utilizado na Europa, mas ele verifica se tem interação medicamentosa e na própria farmácia o medicamento consegue verificar se pode acontecer alguma interação. Nas farmácias comunitárias, não tem esses aplicativos em muitas. Algumas até compram esse software, mas não é uma rotina tão grande. Hoje eu já não sei, estou há 2 anos fora da drogaria e 2 anos fora da hospitalar devido ao meu tratamento de câncer. Mas esse tipo de aplicativo eu encontrei apenas em uma rede particular de hospitalar, que foi o sistema Tazi, que eu gostei muito particularmente, porque ele trava e eu achei seguro, porque às vezes você vê tantas prescrições num dia, você consegue dar uma atenção se tem uma interação, se a dosagem está correta, se o período está correto e como vai ser a ação desse medicamento para aquele paciente, né? Além de ter a checagem pela enfermagem, pelo técnico que vai fazer a administração desse medicamento posterior. Pois, mas é interessante porque, por exemplo, não sei se já ouviste o episódio da Chica, em que ela falou da experiência dela na Irlanda. E ela diz que quando foi para a Irlanda sentiu que retrocedeu em uns 10 anos, exatamente também por o sistema não ser tão avançado como o nosso em Portugal. Portanto, dentro da Europa também há uma grande heterogeneidade na farmácia e nos sistemas utilizados, e, enfim. Portanto, a Europa não é um país só, né? São vários e cada um tem as suas regras. Sim. E a sua forma de trabalhar, portanto... Mas neste caso em Portugal é verdade que o nosso sistema nas farmácias comunitárias, eu acho que de uma forma geral é bom. Olha, entretanto, tu falaste aí que o teu primeiro curso, a primeira vez que entraste na faculdade não foi para farmácia, mas sim para engenharia química. Agora já percebi porque é que tu depois foste tirar engenharia biomédica, depois tiraste farmácia. Foi um bocadinho o bichinho ainda da engenharia que estava aí, não é? Pronto, eu comigo fiquei muito triste de não ter finalizado algo que eu iniciei. Eu acho que até por isso eu busquei fazer algo relacionado à engenharia, porque eu tenho sempre algo de começar e terminar, porque senão parece que fica algo aberto para mim. E eu sempre gostei muito de laboratório e pesquisa. E a engenharia biomédica fazia muita pesquisa em laboratório com plantas medicinais na altura com a doutora Cristiane Lombello, a qual eu trabalhei no laboratório. Então, para continuar o meu trabalho com plantas medicinais e conversando com a doutora, eu achei que iria agregar ao meu currículo, ter um mestrado, porque a minha ideia era atuar na área acadêmica. E foi muito surpreendente, porque eu gostei muito e aprendi muito sobre engenharia de tecidos, que está relacionado à parte biológica, e era algo que para mim estava muito em alta naquele momento, né? E não tem farmacêuticos praticamente com essa especialização, o que é inovador, de certa forma, eu aprendi muito, porém eu tive algumas restrições para atuação em mercado posterior a isso. Eu não consegui desenvolver, eu fiquei apenas no teórico e laboratório com as publicações. Eu não consegui
atuar em si nessa área. Mas é muito legal e é muito interessante. Para quem não conhece, por exemplo, a gente cria arcabouços para ajudar processos de cicatrização quando uma pessoa faz, por exemplo, a inserção de alguma prótese óssea, por exemplo. Aquele processo utilizam tecidos para fazer a sua regeneração. Então, é muito interessante esses extratos que a gente trabalhou em cultura celular. Mas tu dizes que não conseguiste aplicar esse conhecimento na prática por uma questão de, no Brasil, ainda não haver muita indústria a investir nessas técnicas, ou seja, é uma questão de fraco desenvolvimento industrial no Brasil? É assim, para a farmácia aqui no Brasil, para você ter uma noção, a cada 100 estudantes que se formam, eu diria que 80% estão em drogaria. Hoje, drogarias são as nossas farmácias comunitárias, como são chamadas em Portugal. Diria que 15%, não, acho que uns 10% estariam em hospitalar e 10%, para completar aí, estariam na indústria. Então, a parte industrial, ela é pequena. Para trabalhar, por exemplo, em cirúrgicas ou algumas especializações mais restritas, ela é uma área mais fechada. Eu acredito que na Europa, assim como no mundo todo, como a gente está globalizado, né, hoje em dia, a maioria dos trabalhos se resumem a network. Muitos trabalhos e vagas se resumem a indicações dos nossos colegas. Então, fica a dica. Nem sempre o melhor colega da sua sala vai ser o que se desenvolve melhor. Às vezes, o que não tem um bom desempenho, tem um bom desempenho na comunicação e na gestão de pessoas, e ele pode ser o seu futuro chefe, o seu futuro líder. E eu aprendi isso muito com a vida, né? Sempre tratei todos os meus colegas bem, com respeito, mas eu vejo muito isso. Não é, às vezes, o melhor com a capacidade técnica que se encontra num cargo de chefia. Não é isso. E sim o network dele que ele tem com a comunidade. Porque às vezes ele pode ter outras qualidades que a pessoa que tem o conhecimento técnico não apresenta, né? É o que eu vejo hoje, isso muito na minha vida prática. E pronto, foi mais ou menos isso que eu percebi. Então, a parte que eu fiz o meu mestrado, a atuação hoje em dia primordial é de biólogo, eu percebo, para acompanhar essas cirurgias e esses projetos. Alguns neurocirurgiões, porque tem algumas especializações nesse processo. E uma carreira que hoje se chama Medical Science Leader, MSL, se eu não me engano, onde a atuação é de profissionais da área da saúde, mas prioritariamente pessoas que têm o doutorado. A maior parte são médicos, tá? Porque o salário, a remuneração, ela é alta, é muito boa aqui no Brasil. Eu conheço alguns farmacêuticos e enfermeiros, mas são poucos, então é uma área restrita. E eu acabei mudando também por conta disso, porque eu não consegui ingressar, é uma parte muito fechada. Então, é muita indicação e eu tive dificuldade de entrar na área, apesar de ter feito alguns processos seletivos. Olha, tu atualmente trabalhas como farmacêutica hospitalar, não é? Isso. Como é que são as condições de trabalho no SUS? Porque aqui em Portugal nós estamos a assistir a uma degradação do Serviço Nacional de Saúde e, consequentemente, também das condições de trabalho dos profissionais que nele trabalham, e há imensa falta de recursos, os serviços não estão a funcionar como deviam e, no caso da profissão farmacêutica, 1/5 dos farmacêuticos, pelo menos isto é uma notícia de início de outubro, pediu escusa de responsabilidade. Como é que é a situação atualmente aí no Brasil? Eu trabalho como farmacêutica no setor privado, porém eu também sou concursada no SUS como agente comunitária de saúde, que também está ligada na área da saúde, mas eu não tenho o conhecimento interno do farmacêutico. Mas o que acontece? Eu tenho visão pelos meus colegas que atuam.
e eu vou fazer alguns relatos. Por exemplo, hoje, quando a gente iniciou os nossos testes para começar aqui o podcast, eu falei para você, aqui no Brasil está mais ou menos uns 40 graus, sensação de 45 graus. E nós aprendemos que os medicamentos têm que ser armazenados em algumas temperaturas adequadas. Tem locais que não têm ar-condicionado. Então, pronto, já dá para perceber, nem todas as prefeituras têm condições de arcar com ar-condicionado. Mas essa medicação que também não é mantida a uma refrigeração adequada, ela é também dispensada à população. Tem locais, por exemplo, que nem a farmácia se tem, a medicação se chega por meio de barcos, que são em regiões ribeirinhas, como acontece muito no Amazonas. É bem longe de mim, mas eu sei que essa é uma realidade, e isso também acontece pelo SUS. Outra questão interessante também que eu vejo que acontece, a logística dos medicamentos. Os caminhões que entregam as medicações não têm muitos a temperatura controlada. Imagina todos os medicamentos fechados no caminhão para transporte. Outro assunto que a gente falou aqui no Brasil, tem muito trânsito. Às vezes o local é perto, a pessoa demora 1 hora no trânsito. Parece estranho, eu acho que para alguns colegas de Portugal ouvirem isso, porque acham que às vezes trânsito meia hora é muito. Mas aqui no Brasil, às vezes a gente passa 1, 2 horas no trânsito e para a gente é normal. Então, para quem trabalha com logística, entrega, dirigir no dia todo, pegar esse trânsito é uma rotina. E esse medicamento fica ali no caminhão, esquentando. Então, tudo isso faz parte do SUS também. A parte de armazenagem, a parte de dispensação. Porque aqui no Brasil, diferente de Portugal, eu não me recordo muito, você me ajuda se eu estiver errada, mas eu lembro que na altura tive que passar por um médico em Portugal, eu tinha convênio, porém uma das colegas me falou, quando eu vou passar a um médico, mesmo sendo no sistema público, eu pago uma taxa. Se pagava na altura. Aqui no Brasil, quando você vai passar no sistema público, você não paga nada. Quando você vai pegar a medicação pelo SUS, você também não paga nada. Isso tudo não é que não está se pagando nada. Você paga os impostos. Esse valor está embutido no seu imposto que você paga de tudo e uma parte dessa verba é designada ao SUS. Alguns municípios têm uma gestão melhor e conseguem fornecer obrigatoriamente as medicações catalogadas pelo SUS a essa população e têm condições boas. Outros locais, nem tanto, não tem uma boa gestão, não faz a aquisição por meio de compras das medicações e muitos locais faltam. O Brasil é um país muito grande, então tem uma diferenciação de acordo com cada local. Hoje eu percebo que o município que eu resido, que é São Caetano do Sul, dentro do estado de São Paulo, ele tem um diferencial muito grande para a população. Ele tem uma boa gestão em relação a isso. E, por exemplo, algumas medicações que nem sempre estão catalogadas, é possível, às vezes, se conseguir por meio da justiça, por meio de alguns processos, sejam medicações de alto custo ou medicações mais específicas, podem apresentar algumas dificuldades, mas pronto, a pessoa pode conseguir de alguma forma, se ela não tem condição de comprar aquela medicação também, por meio do SUS. Uhum. Olha, Jacqueline, e que especialidades é que existem no Brasil dentro da profissão farmacêutica? Nós aqui em Portugal temos farmácia comunitária, farmácia hospitalar, análises clínicas, indústria farmacêutica, assuntos regulamentares. No Brasil também há especialidades ou isso não existe? Há e muitas. Ok. Mas uma coisa muito interessante, por exemplo, algo que eu até tinha esquecido de comentar para você. Aqui, por exemplo, eu fiz uma especialização. A minha especialização é em farmacêutico que atua na área de... Me fugiu agora o nome? Esteta, farmacêutico esteta. Que em Portugal, na altura, eu lembro que não havia, porque eu tinha conversado com a Sara, que estava fazendo uma especialização em cosmetologia, se eu não me engano. Só que ela está atuando em outra área e estava fazendo o curso por conta da indústria que ela estava trabalhando.
O farmacêutico esteta, por exemplo, aqui no Brasil, ele pode fazer preenchimento, botox, fios de sustentação, ou seja, trabalhar na área da estética com injetáveis. Por exemplo, aplicar na parte corporal para embelezamento mesmo. É muito legal. Ok. Aqui só os médicos. Penso que os médicos dentistas também podem fazer algumas dessas administrações, mas o farmacêutico não. Mas Pronto, quer dizer... Só que aqui no Brasil, isso agora está ficando até, de certa forma, problemático, eu diria, porque abriu para diversos profissionais da área da saúde e abriu também esses injetáveis para alguns colegas que são de conhecimento técnico. Mas acontece muita intercorrência. Pronto, a gente lida com injetáveis. Nem todo injetável ou todo medicamento que a gente usa existe um antídoto. Então, imagine colocar um preenchimento sobre uma artéria e a pessoa poder ficar ali cega, porque se esse injetável é feito em local errado, pode se criar um problema. E o farmacêutico não tem o poder de prescrever o antídoto ou muitas vezes um antibiótico para tratar esse problema, ou a necrose que possa vir a acontecer. Eu fiz a especialização, fiz num lugar muito bom, estudei 2 anos essa especialização, mas confesso que nem todas as regiões eu me sinto apta a fazer essa administração em um paciente, por segurança do paciente e pela minha própria segurança como profissional. Porque eu também tenho que me resguardar. Claro. Eu fiz um juramento de fazer o bem, não o mal. Claro que eu estudei para isso, Mas é suposto essa administração acontecer dentro da farmácia ou num espaço, numa clínica ou num espaço diferente? Não, o farmacêutico ele pode abrir uma clínica. Qual que é a vantagem? Aqui no Brasil existem, se eu não me engano, mais de 78 atuações para o farmacêutico. É muita atuação, não é pouca, são diversas áreas. Claro que, como eu te disse, as principais são drogaria, hospitalar, indústria, giram a maioria em torno disso. Análises clínicas, por exemplo, também tem muita atuação do farmacêutico. Mas essa especialização dá uma certa autonomia, porque a gente, como farmacêutico profissional, fica preso a uma agenda de segunda a sábado, preso a uma escala de 6 dias trabalhados para 1 dia de folga. E é muito complicado você, por exemplo, eu gostaria de conseguir um dinheiro extra esse mês, mas eu não quero trabalhar um dia todo, gostaria de trabalhar algumas horas. E o procedimento estético, a aplicação, por exemplo, de um simples botox, simples de forma de dizer, mas não é tão simples porque tem todo um estudo por trás, é algo que desprenderia 1 hora para você atender bem um paciente, fazer a higienização, às vezes até mesmo menos, porque seria só a região da testa, e é uma outra fonte de renda também, né? Então, seria uma forma de conciliar, por exemplo, um emprego tradicional como uma outra área de atuação. Muitos colegas hoje em dia apenas atuam com essa especialização porque realmente gostam da área estética, mas tem mais de 78 áreas. Eu abri até aqui para a gente ver, porque tem algumas até curiosas. Por exemplo, tem a assistência farmacêutica. Geralmente ela é implementada na área hospitalar, onde tem a atuação do farmacêutico clínico, que é uma especialização. Análises clínicas e toxicológicas, por exemplo. Ensino superior, pode trabalhar em docência, farmacogenética, na própria genética, em parte de gestão ambiental, indústria, logística, marketing, em acupuntura, que seriam voltadas às terapias alternativas que têm sido implementadas até mesmo aqui no SUS. Farmácias de manipulação também tem muita atuação do farmacêutico. Olha, né? E atualmente nas farmácias comunitárias aí no Brasil, os farmacêuticos também têm feito a administração de vacinas? Não vou saber te responder com precisão essa resposta, porque como eu fiquei afastada por conta da doença, estavam querendo fazer essa implementação. Houve, né, a vacinação do Covid
em alguns locais como apoio, mas eu não sei te dizer se hoje tem essa liberação na farmácia de forma legal pela Anvisa. Eu sei que são realizados muitos testes rápidos, como, por exemplo, o teste do Covid, ele é realizado hoje como rotina, teste rápido de sífilis, HIV, também são disponibilizados e o farmacêutico ele também pode realizar. Porém, agora a vacina eu vou ficar te devendo a resposta para te dar com precisão. Ok, Jacqueline. Vamos passar então para a segunda rúbrica. Olha, qual é a sugestão que tu gostarias de deixar aqui no âmbito da saúde? Algum livro que tu tenhas lido, um podcast que costumes ouvir ou alguém da área da ciência que costumes seguir nas redes sociais relacionados com isto da saúde, da literacia em saúde? Pronto, o seu podcast é o primeiro que eu vi na área farmacêutica que eu realmente comecei a ouvir e achei muito interessante. É uma verdade, eu não tenho tanto hábito de podcast, mas, por exemplo, essa semana mesmo eu estou lendo um livro do Olga, que é sobre toxicologia, para rever alguns conceitos. Ele é muito interessante, então eu tenho lido bastante sobre intoxicação, sobre metais pesados, solventes que são utilizados, e alguns deles ainda são utilizados, por exemplo, em produtos cosméticos. Grande parte foi retirada, mas pronto, alguns são utilizados. Ou até mesmo intoxicação de pessoas para ajudar a fazer uma desintoxicação quando ele é encontrado no meio hospitalar e o médico precisa algum auxílio medicamentoso com alguns antídotos para alguns processos. Como é que se chama esse livro? Como é que se chama? Vou pegar aqui para você para te falar o nome certinho. Peraí. O nome dele é Olga. Ele fala sobre toxicologia. O Zeise Olga. É Fundamentos de Toxicologia. Também tem como escritor Márcia Maria de A. Camargo e José Antônio de O. Batistuso. Eu vou até te mandar depois uma foto dele, para se você quiser deixar a descrição dele. Isso é um livro bem pesado, isso é mesmo um livro académico. Realmente é um livro acadêmico. Mas é muito interessante, eu estou revendo bastante coisas. Esse professor, que é o Zeise Olga, ele é formado em farmácia, na Universidade de São Paulo, assim como a doutora Márcia e o doutor José. Eles são de uma faculdade aqui que é chamada como USP, que é uma das referências, e eles são professores titulares na área de toxicologia, no setor de análises clínicas e toxicologia dessa mesma universidade. Ok, olha, eu hoje vou abrir uma exceção e vou deixar também uma sugestão, porque é de um professor universitário brasileiro, aí da Universidade de São Paulo, não sei se tu conheces, que é o professor Leonardo Costa. Ele tens que seguir no Instagram, porque ele partilha todos os dias conteúdo muitíssimo interessante. Ele e a esposa, Lucília Costa, eles são professores universitários, ambos fisioterapeutas, doutorados em epidemiologia, e criaram um curso que se chama Prática Baseada em Evidência. Portanto, eles têm também, a par da carreira como investigadores e como docentes universitários, têm também uma empresa que cria cursos dentro desta área, da área da evidência científica, aprender a ler um artigo científico, a interpretar. E eu, por acaso, fiz esse curso porque eu adoro epidemiologia, também é a área do meu doutoramento. E acho que é incrível a forma como eles comunicam ciência, explicam as coisas de uma forma tão simples, mesmo a estatística e alguns conceitos estatísticos. E é muito engraçado porque eles todos os dias desmistificam também muitas notícias sensacionalistas sobre isto, cura aquilo e não sei o quê. E então ele tem muitas publicações diárias em que responde e faz o seu comentário a notícias que circulam por aí, que são naturalmente falsas interpretações de artigos científicos. Portanto, Léo Costa está no Instagram, no Facebook, imagino também que sim, e vale a pena seguir. Todos os profissionais de saúde deviam ter como base estes princípios da prática baseada em evidência. Portanto, fica aqui esta dica. Muito bem.
Olha, agora para terminar, conta-me aí uma situação assim engraçada, cómica, que tenha acontecido na tua vida profissional, no hospitalar ou na farmácia comunitária. Eu não diria tão cômica, mas alguns nomes diferentes que a gente encontra, às vezes, no receituário e tem que chamar o paciente, seriam as situações que eu vivenciei mais na farmácia, ou às vezes nomes que são unissex, servem tanto para homem quanto para mulher, e às vezes você chama a pessoa de senhor e é uma senhora, e você passa situações que na verdade não são nem tão cômicas, mas sim constrangedoras. Mas você sabe que eu fiquei pensando bastante, essa eu acho que foi a pergunta mais difícil, porque eu tive mais situações chocantes do que cômicas na farmácia. Mas acho que o mais engraçado mesmo foi alguns estágios ou vivência em Portugal por conta do vocabulário mesmo, que eu falava para o senhor pegar para mim o Durex, e Durex em Portugal tem outro significado. E no Brasil é o quê? Também se usa fita adesiva, né? Que vocês usam mais, mas Durex, pronto, tinha outro significado em Portugal, ou utilizar a fila, que também às vezes dá algum problema. São mais situações assim que eu me lembro, que eu passei. Para mim é mais constrangedora, mas para alguns colegas pode parecer engraçado por conta da diferença linguística que a gente tem em algumas palavras. Aí no Brasil, numa drogaria, como vocês chamam, também os doentes também entram na drogaria espontaneamente a contar alguma situação que aconteceu, ou a drogaria não é um espaço onde os doentes vão para também tirar dúvidas ou pedir aconselhamento, é só para dispensa de medicamentos? Muitos idosos são muito carentes, né, Lu? Então eles gostam de conversar e gostam da atenção do farmacêutico, que é muito bom para a gente fazer a nossa própria orientação. Mas eu não me recordo de nenhuma história que eu tenha ouvido assim que seja tão cabeluda. Mas também, depois do meu tratamento, eu perdi um pouco da minha memória, né? Por conta da quimioterapia. Então, com certeza, eu devo ter passado algo que eu não esteja me recordando. Mas o nome que mais me marcou até hoje foi a Dona Sinforosa. Eu não sei se é um nome comum em Portugal, não. Mas esse, para mim, foi o nome mais diferente que eu encontrei. E a outra foi Senhorinha. Então, para mim, era até engraçado falar a senhorinha. Mas pronto. Por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Sigam o podcast nas plataformas habituais e subscrevam o canal no YouTube. Saudações farmacêuticas e até ao próximo episódio.